Olá, pessoal. Bem-vindos de volta ao nosso canal de relatos sombrios do interior. Antes de começarmos nossa história de hoje, eu preciso que vocês façam algo por mim. Olhem ao redor do ambiente onde estão agora. Prestem atenção nos sons. Conseguem ouvir algum ruído estranho? Algum rangido? Algum sussurro que não deveria estar ali? Deixem nos comentários se perceberam algo diferente, porque a história que vou contar hoje tem o poder de despertar coisas que deveriam permanecer adormecidas. E por favor, se vocês estão ouvindo isso sozinhos, à noite, talvez seja melhor deixar uma luz acesa. Confiem em mim. A história de hoje se chama O Poço dos Lamentos, e ela aconteceu numa fazenda perdida no interior de Minas Gerais, onde a terra vermelha esconde segredos que o tempo não conseguiu apagar. Apertem o cinto, porque vocês vão conhecer o motivo pelo qual alguns lugares deveriam permanecer esquecidos para sempre. Era outubro de 2019, quando recebi a ligação que mudaria minha vida para sempre. Do outro lado da linha, a voz trêmula de meu tio Joaquim me chamava de volta para a fazenda da família, um lugar que eu não visitava há mais de 15 anos. A propriedade, conhecida como Fazenda Santa Luzia, ficava numa região isolada do interior mineiro, onde as estradas de terra serpenteavam entre morros cobertos de cerrado e pequenos córregos que corriam preguiçosos entre as pedras. "Preciso que você venha, João", disse ele, e eu podia sentir o desespero em sua voz. "Tem coisas acontecendo aqui que não consigo explicar. O gado está morrendo, os empregados estão fugindo, e tem esse barulho maldito que não para nunca." Meu tio sempre fora um homem prático, daqueles que acordavam antes do sol nascer e dormiam apenas quando a lua já estava alta no céu. Ouvi-lo falar daquele jeito me preocupou profundamente. Combinamos que eu viajaria no fim de semana seguinte, levando comigo alguns equipamentos de filmagem. Eu trabalhava como documentarista freelancer em Belo Horizonte, e uma parte de mim estava curiosa para registrar o que quer que estivesse acontecendo naquela fazenda isolada. A viagem de 4 horas me levou por estradas cada vez mais desertas, onde os postes de luz se tornavam raros e as casas apareciam como pontos solitários na vastidão do cerrado. Quando finalmente avistei o portão enferrujado da Fazenda Santa Luzia, o sol já estava se pondo, tingindo o céu de um vermelho sangue que parecia prenunciar os horrores que estavam por vir. A casa da fazenda era uma construção antiga, de paredes grossas de adobe e telhado de barro que resistia às intempéries há mais de um século. Varanda ampla com pilares de madeira escura, janelas altas com venezianas pintadas de azul desbotado pelo sol e pelo tempo. Era exatamente como eu me lembrava da minha infância, quando passava as férias escolares correndo pelos pastos e pescando nos açudes. Tio Joaquim me recebeu na varanda e foi um choque ver como ele havia envelhecido. Os cabelos, antes apenas grisalhos, agora eram completamente brancos, e profundas rugas de preocupação marcavam seu rosto bronzeado pelo sol. Seus olhos, porém, eram o que mais me assustavam. Tinham uma expressão de medo que eu nunca havia visto nele. "Que bom que você veio, menino", disse ele, me abraçando com força. "Não sei mais o que fazer. Essa maldição está acabando com tudo." Entramos na casa e imediatamente notei o silêncio opressivo que pairava sobre o ambiente. Nas minhas memórias de infância, a fazenda sempre fora cheia de vida. Empregados conversando, rádio tocando na cozinha, cachorros latindo no terreiro. Agora, apenas o tic-tac do relógio antigo na sala quebrava o silêncio pesado. "Onde estão todos?"
Perguntei, notando a ausência dos funcionários. Fugiram, respondeu ele, servindo um café forte e amargo. Primeiro foi o Zé das Couves, depois a Dona Maria que cuidava da casa, depois os vaqueiros. Todos foram embora sem dar explicação direita. Só diziam que não conseguiam mais dormir aqui, que tinham pesadelos horríveis toda noite. Sentamos à mesa da cozinha, iluminada apenas por uma lamparina a querosene. Meu tio explicou que a energia elétrica estava falhando constantemente nas últimas semanas. Foi então que ele começou a me contar tudo o que havia acontecido. Tudo começara 3 meses antes, quando decidiram fazer um novo poço artesiano na propriedade. A seca havia sido severa naquele ano e os açudes estavam secando. Contrataram uma empresa especializada que trouxe equipamentos modernos e perfurou fundo, muito mais fundo do que qualquer outro poço da região. Cavaram 70 metros, disse meu tio, mexendo o açúcar no café com mãos trêmulas. Quando chegaram nessa profundidade, a perfuratriz quebrou. Os homens disseram que era normal, mas eu vi o rosto deles quando subiram. Estavam brancos como papel, João. Brancos como fantasma. O supervisor da obra, um homem experiente chamado Seu Raimundo, disse que haviam encontrado uma cavidade natural na rocha, algo como uma gruta subterrânea. A perfuratriz havia caído nesse vazio, e quando tentaram recuperá-la, ouviram sons estranhos ecoando das profundezas, como se houvesse algo muito grande se movendo lá embaixo. Seu Raimundo me disse para tampar o buraco e esquecer aquilo, continuou meu tio. Disse que alguns lugares não devem ser mexidos, que a terra tem seus segredos e que é melhor deixá-los em paz. Mas eu precisava da água, João. Os bichos estavam morrendo de sede. Contra os conselhos do perfurador, meu tio decidiu terminar o poço por conta própria. Contratou 2 homens da região, os irmãos Antônio e Sebastião, conhecidos por conseguirem resolver qualquer problema com poços e cisternas. Eles desceram várias vezes naquele buraco escuro, instalando uma bomba mais potente e tentando estabilizar a estrutura. Foi na 3ª descida que tudo começou a dar errado. Antônio subiu sozinho naquele dia, gritando de forma desesperada para que puxassem a corda. Quando chegou à superfície, estava em estado de choque, murmurando coisas sem sentido sobre vozes vindas das pedras e olhos brilhando na escuridão. Sebastião, seu irmão, havia desaparecido. Procuramos por ele durante dias, disse meu tio, e sua voz estava carregada de culpa. Descemos com cordas, lanternas potentes, até chamamos o corpo de bombeiros da cidade. Mas não achamos nada. É como se ele tivesse simplesmente desaparecido dentro da terra. Antônio nunca mais foi o mesmo. Ficou internado por 2 semanas num hospital psiquiátrico em Montes Claros, e quando saiu, mudou-se para outro estado. Mas antes de partir, ele procurou meu tio e disse algo que nunca saiu da memória do velho fazendeiro. Ele disse que lá embaixo tem uma cidade, João. Uma cidade de pedra, onde vivem coisas que não deveriam existir. Disse que o irmão dele não morreu, mas que virou uma dessas coisas e que um dia voltaria para buscar quem mexeu no que não devia. Após o desaparecimento de Sebastião, meu tio mandou tampar o poço com concreto e tentou esquecer o incidente. Mas os problemas estavam apenas começando. Na 1ª semana depois que selaram o buraco, começaram os ruídos. Eram sons abafados que vinham de debaixo da terra, como se algo estivesse batendo nas pedras lá nas profundezas. À noite, o barulho ficava mais intenso e parecia se mover, como se várias criaturas estivessem caminhando por túneis subterrâneos.
No começo pensei que fossem apenas os canos se ajeitando, explicou meu tio. Mas os sons começaram a ficar diferentes, mais parecidos com vozes. Os animais foram os primeiros a reagir. O gado se recusava a pastar na área próxima ao antigo poço, se agrupando nervosamente no lado oposto da propriedade. Os cavalos relincham constantemente durante a noite, como se estivessem assustados com algo invisível. Os cachorros da fazenda, que antes eram corajosos e territorialistas, começaram a ganir baixinho e se esconder embaixo dos móveis. Depois vieram as mortes. Primeiro foram algumas cabeças de gado que amanheceram mortas sem explicação aparente. Não havia sinais de doença, ferimentos ou qualquer causa natural. Os animais simplesmente morriam durante a noite, sempre próximos à área do poço lacrado. O veterinário que veio examinar as carcaças ficou perplexo. Disse que nunca havia visto nada parecido. Os bichos estavam com uma expressão terrível no rosto, disse meu tio, e eu pude ver um arrepio percorrer sua espinha. Era como se tivessem morrido de medo, João. Medo de algo que viram antes de morrer. As mortes se intensificaram, e logo meu tio perdeu quase metade do rebanho. Desesperado, ele chamou um padre da cidade para benzer a propriedade, mas nem isso adiantou. O padre, aliás, se recusou a se aproximar do local onde ficava o antigo poço, dizendo que sentia uma presença maligna muito forte naquela área. Foi então que os funcionários começaram a relatar os pesadelos. Dona Maria, a cozinheira que trabalhava na fazenda há mais de 20 anos, foi a primeira a se queixar. Dizia que todas as noites sonhava com a mesma coisa. Ela estava caminhando por túneis escuros debaixo da terra, ouvindo vozes que a chamavam pelo nome. As vozes eram de pessoas que ela conhecia, mas que já haviam morrido. Seu marido, sua mãe, amigos de infância. Ela disse que no sonho seguia as vozes até chegar numa cidade subterrânea, contou meu tio. Uma cidade de pedra preta onde viviam criaturas que já foram humanas, mas que agora eram outra coisa. E no centro dessa cidade havia um poço profundo de onde vinham lamentos constantes, como se milhares de pessoas estivessem sofrendo lá embaixo. Os outros funcionários começaram a ter sonhos similares. Sempre a mesma cidade subterrânea, sempre as mesmas vozes chamando, sempre o mesmo poço no centro de tudo, de onde brotavam lamentos que gelavam o sangue. Os sonhos eram tão vívidos que as pessoas acordavam exaustas, como se realmente tivessem caminhado por quilômetros debaixo da terra. Zé das Couves, um dos vaqueiros mais antigos, foi o primeiro a ir embora. Disse que não conseguia mais distinguir entre sonho e realidade, que durante o dia ouvia as vozes dos sonhos sussurrando perto de seu ouvido. Depois dele, outros foram seguindo, até que meu tio ficou sozinho na fazenda com centenas de hectares e apenas alguns animais sobreviventes. E tem mais uma coisa, João, disse ele, baixando a voz até quase um sussurro. Tem dias que eu juro que vejo o Sebastião. Meu sangue gelou. Como assim, tio? À noite, quando estou na varanda, às vezes vejo uma figura caminhando lá perto de onde era o poço. É sempre muito escuro, mas eu reconheço o jeito dele andar, a silhueta. Só que tem algo errado. Ele parece diferente. Mais alto, talvez. E quando eu chamo por ele, a figura para, olha na minha direção, mas nunca responde. Simplesmente desaparece. Terminamos nossa conversa já tarde da noite, quando o cansaço da viagem finalmente pesou sobre mim. Meu tio me mostrou o quarto onde eu costumava dormir na infância, o mesmo móveis de madeira escura, a mesma colcha de retalhos feita por minha avó.
a mesma vista para o pasto através da janela. Mas enquanto me preparava para dormir, não conseguia parar de pensar no relato de meu tio. Como documentarista, eu estava acostumado com histórias estranhas e inexplicáveis, mas havia algo na sinceridade do medo dele que me fazia acreditar que algo realmente terrível estava acontecendo naquela fazenda. Decidi que no dia seguinte exploraria a propriedade com minha câmera. Talvez conseguisse alguma evidência do que estava acontecendo. Não fazia ideia de que aquela decisão me levaria ao encontro de horrores que eu jamais imaginara possíveis. Demorei para pegar no sono. A casa estava silenciosa demais, e de vez em quando eu ouvia rangidos que poderiam ser apenas a madeira velha se ajeitando com a mudança de temperatura, mas que minha imaginação insistia em interpretar como passos no corredor. Por volta das 2 da manhã, finalmente consegui adormecer. Foi quando tive o primeiro sonho. Eu estava caminhando por um túnel escuro, iluminado apenas por uma luz fraca e esverdeada que vinha de lugar nenhum. As paredes eram de pedra negra, lisa como vidro, e meus passos ecoavam de forma estranha, como se o som se multiplicasse e voltasse para mim distorcido. Havia um cheiro no ar, algo entre terra úmida e decomposição, mas mais doce e enjoativo. Continuei caminhando, sem saber por que ou para onde estava indo. Era como se meus pés tivessem vontade própria. O túnel foi se alargando até que cheguei a uma caverna imensa, tão grande que não conseguia ver o teto nem as paredes laterais. E no centro dessa caverna havia uma cidade. Era exatamente como meu tio havia descrito baseado no relato de Dona Maria. Construções de pedra preta se erguiam em espirais impossíveis, conectadas por pontes que pareciam desafiar a gravidade. Não havia luz artificial, mas a própria pedra emanava aquele brilho esverdeado e doentio. E por toda parte, figuras se moviam. À distância, pareciam pessoas normais, mas quando me aproximei, percebi que havia algo profundamente errado com elas. Eram alongadas demais, com membros que se estendiam além do que seria natural. Seus rostos eram reconhecíveis como humanos, mas distorcidos, como se tivessem sido moldados por mãos inexperientes. E seus olhos brilhavam com a mesma luz esverdeada das pedras. Uma delas se aproximou de mim e com horror reconheci Sebastião. Mas não era mais o homem que eu me lembrava das minhas visitas de infância. Era uma versão distorcida dele, mais alta, com braços que chegavam quase até o chão e dedos que terminavam em garras afiadas. Quando sorriu para mim, vi que seus dentes haviam se tornado pontudos como agulhas. João, disse ele, e sua voz ecoou como se viesse de várias direções ao mesmo tempo. Que bom que você veio. Nós estávamos esperando por você. Tentei correr, mas meus pés pareciam grudados no chão de pedra. Sebastião se aproximou mais e pude sentir um frio mortal emanando de seu corpo. Você não deveria ter voltado, continuou ele. Agora vai ter que ficar aqui conosco, para sempre. Foi quando acordei, gritando e encharcado de suor frio. O relógio na mesa de cabeceira marcava 3h15 da manhã. Levantei-me tremendo e fui até a janela, precisando de ar fresco para me acalmar. Foi então que vi, lá longe, próximo à área onde ficava o antigo poço, havia uma figura parada na escuridão. Era impossível distinguir detalhes com a pouca luz da lua, mas a silhueta me pareceu estranhamente familiar. Alta demais, com braços longos demais, exatamente como o Sebastião do meu sonho. A figura permaneceu imóvel por alguns minutos, como se estivesse me observando através da janela. Depois,
Lentamente, começou a caminhar de volta para a escuridão, até desaparecer completamente. Não consegui mais dormir naquela noite. Na manhã seguinte, contei para meu tio sobre o sonho e sobre a figura que vi na janela. Ele apenas balançou a cabeça com tristeza, como se já esperasse por isso. Começou, disse ele simplesmente. Agora você também está conectado com eles. Decidimos ir até o local onde ficava o antigo poço. Eu queria filmar tudo, documentar as evidências físicas do que estava acontecendo. Pegamos a caminhonete velha da fazenda e seguimos por uma estrada de terra que levava até a área mais isolada da propriedade. O local era desolador. A laje de concreto que selava o poço estava rachada em vários pontos, e da maior das rachaduras brotava uma substância escura que não consegui identificar. A vegetação ao redor havia morrido, criando um círculo perfeito de terra nua e ressecada. O ar cheirava a enxofre e algo mais, aquele mesmo odor doce e enjoativo do meu sonho. Comecei a filmar, registrando cada detalhe. A câmera, no entanto, estava apresentando problemas técnicos estranhos. A imagem ficava distorcida perto do poço, como se houvesse algum tipo de interferência eletromagnética. O áudio captava ruídos que não estavam presentes no ambiente, sussurros, arranhaduras e, ocasionalmente, o que parecia ser lamentos distantes. Foi quando me aproximei mais da laje rachada que ouvi pela primeira vez. Era um som baixo, quase inaudível, vindo de muito fundo, como se alguém estivesse batendo nas pedras lá embaixo, seguindo um ritmo constante e hipnótico. Tum, 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 tum. Está ouvindo isso? Perguntei para meu tio. Ele assentiu, com o rosto pálido. É assim toda noite. Às vezes fica mais forte, às vezes mais fraco, mas nunca para completamente. Me aproximei ainda mais do buraco selado, segurando a câmera firmemente. O som ficou mais intenso, e agora eu podia ouvir algo mais. Vozes humanas misturadas às batidas. Eram lamentos, súplicas, gritos abafados de desespero vindos das profundezas da terra. De repente, o som parou completamente. Um silêncio absoluto tomou conta do local, mais assustador que todos os ruídos que havíamos ouvido. Foi nesse momento de silêncio total que uma voz clara e inconfundível ecoou do poço selado. João, desça até nós, João. Era a voz de Sebastião, mas distorcida, multiplicada, como se várias versões dele estivessem falando ao mesmo tempo. Meu tio me puxou pelo braço, afastando-me do poço. Vamos embora, disse ele urgentemente. Vamos embora agora. Corremos de volta para a caminhonete e saímos dali em alta velocidade, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Durante todo o caminho de volta, eu podia jurar que ouvia a voz de Sebastião nos chamando, cada vez mais distante, mas nunca desaparecendo completamente. De volta à casa, revisamos o material que eu havia filmado. A maior parte estava inutilizável devido às interferências, mas em alguns trechos era possível ver anomalias estranhas. Sombras que se moviam independentemente de qualquer fonte de luz, figuras difusas que apareciam por alguns frames e depois desapareciam, e em um momento específico, quando a câmera estava apontada diretamente para o poço selado, era possível ver claramente uma mão humana se estendendo através de uma das rachaduras no concreto. Tio, disse eu, pausando o vídeo na imagem da mão. Nós precisamos chamar as autoridades. Isso está além do que podemos lidar sozinhos. Mas ele balançou a cabeça. Já tentei, menino. Chamei a polícia 3 vezes. Eles vêm, olham em volta,
Não encontram nada fora do normal e vão embora. Acham que sou um velho louco que está vendo coisas. Passamos o resto do dia tentando encontrar uma solução. Pesquisei na internet casos similares, entrei em contato com pesquisadores do paranormal, até tentei falar com geólogos que pudessem explicar os fenômenos de uma perspectiva científica. Mas nada que encontrei se aproximava da intensidade e da especificidade do que estava acontecendo na fazenda. À noite, durante o jantar, meu tio me fez uma proposta que me arrepiou. João, eu estou pensando em ir embora, vender a fazenda e me mudar para a cidade. Não aguento mais viver com esse medo constante. E o poço? Perguntei. E as coisas que estão acontecendo aqui? Que se danem, disse ele, mas pude ver que não estava sendo sincero. Não é problema meu se o próximo dono vai ter que lidar com isso. Tentei convencê-lo de que não podíamos simplesmente fugir e deixar outras pessoas sofrerem com aquilo, mas ele estava determinado. A conversa foi interrompida quando começamos a ouvir os sons de sempre, as batidas rítmicas vindas de debaixo da terra, agora mais intensas que nunca. Tum, 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 tum. Desta vez, porém, havia algo diferente. As batidas pareciam estar se aproximando, como se a fonte do som estivesse subindo pelas camadas de rocha e terra, e junto com elas, vozes cada vez mais claras. João, venha até nós, João. Joaquim, você não pode fugir de nós, Joaquim. Eram as vozes de Sebastião e de outras pessoas que reconheci, funcionários antigos da fazenda que haviam morrido ao longo dos anos, vizinhos que já não estavam mais entre os vivos, todas chamando nossos nomes, todas nos convidando para nos juntarmos a eles nas profundezas. Foi então que as luzes da casa começaram a piscar, primeiro de forma irregular, depois seguindo o mesmo ritmo das batidas que vinham do subterrâneo. Tum, luz apaga. Tum, luz acende. Tum, luz apaga. Eles estão vindo, sussurrou meu tio, e pela primeira vez vi pânico real em seus olhos. Eles estão subindo. Corremos para a varanda da frente, afastando-nos o máximo possível da direção onde ficava o antigo poço. Da varanda, podíamos ver toda a extensão da propriedade iluminada pela lua cheia, e foi aí que vimos. Figuras estavam emergindo da terra por toda a fazenda, não apenas perto do poço lacrado, mas em vários pontos diferentes, como se houvesse uma rede inteira de túneis subterrâneos conectando toda a região. As figuras eram altas, magras, com membros desproporcionalmente longos. À distância, ainda mantinham alguma semelhança humana, mas mesmo de longe era possível perceber que havia algo profundamente errado com elas. Começaram a caminhar em nossa direção, todas convergindo para a casa principal. Seus movimentos eram estranhos, como se não estivessem acostumadas com a gravidade da superfície. Algumas cambaleavam, outras pareciam flutuar ligeiramente acima do solo. A caminhonete, disse meu tio. Precisamos sair daqui agora. Corremos para o veículo, mas quando meu tio tentou ligar, o motor apenas fez um barulho fraco e morreu. Tentou novamente e novamente, mas nada. Era como se toda a tecnologia da fazenda tivesse sido afetada pela presença daquelas criaturas. As figuras estavam cada vez mais próximas. Agora eu podia vê-las com mais clareza, e o que vi me fez questionar minha própria sanidade. Eram pessoas que eu conhecia: Sebastião, Dona Maria, Zé das Couves, outros funcionários e até mesmo vizinhos que haviam morrido ao longo dos anos. Mas todos eles estavam transformados, distorcidos,
como se tivessem sido refeitos por alguém que tinha apenas uma vaga lembrança de como um ser humano deveria parecer. Sebastião estava na frente do grupo, e quando chegou perto o suficiente para que eu pudesse ver seu rosto claramente, quase desmaiei. Seus olhos haviam se tornado completamente negros, sem íris ou pupila visível. Sua boca se estendia de orelha a orelha, revelando fileiras de dentes afiados. E quando falou, sua voz ecoou como se viesse de um túnel profundo. João, Joaquim, venham conosco. Está na hora de conhecerem a verdade sobre este lugar. Que verdade? Gritei, surpreso com minha própria coragem. Sebastião sorriu, e aquela visão me dará pesadelos para o resto da vida. A verdade sobre o que aconteceu aqui há muito tempo, sobre o que esta terra esconde, sobre por que vocês nunca deveriam ter mexido no que estava lacrado. Foi então que ele começou a contar uma história que mudou completamente minha compreensão sobre a fazenda Santa Luzia. Há 200 anos, disse ele, sua voz ecoando estranhamente, este lugar era uma aldeia indígena, um povo pacífico que vivia em harmonia com a terra. Mas os colonizadores chegaram, querendo a terra para si. Houve uma guerra, um massacre. Centenas de indígenas foram mortos e jogados numa grande caverna natural, a mesma caverna que vocês perfuraram. As outras figuras se aproximaram, formando um círculo ao nosso redor. Todas tinham a mesma expressão vazia, os mesmos olhos completamente negros. Os corpos nunca foram sepultados adequadamente, continuou Sebastião. Foram apenas jogados na caverna e lacrados com pedras. Mas a injustiça daquela morte criou algo mais forte que a própria morte. Uma força que transformou aquele lugar num portal entre o mundo dos vivos e o mundo daqueles que foram esquecidos. Meu tio estava tremendo ao meu lado. Isso é verdade? Perguntou ele. Pergunte aos registros históricos da região, respondeu uma das figuras. Reconheci a voz de Dona Maria, embora distorcida. Pergunte por que não existem documentos sobre o que aconteceu aqui antes da fazenda ser fundada. Pergunte por que os primeiros donos desta terra sempre morriam de forma misteriosa. Vocês perfuraram diretamente no coração do portal, disse Sebastião. Liberaram não apenas os espíritos daqueles que foram assassinados, mas algo muito mais antigo e poderoso. Uma força que estava adormecida há séculos, alimentando-se da dor e do ressentimento dos mortos. O que vocês querem de nós? Perguntei, embora já soubesse que não queria ouvir a resposta. Queremos que vocês paguem pela profanação, disse ele. Queremos que vocês se juntem aos guardiões do portal. Queremos que vocês nos ajudem a garantir que ele nunca mais seja lacrado. As figuras começaram a se aproximar mais. Pude sentir um frio mortal emanando de seus corpos, e o cheiro de decomposição ficou tão forte que quase vomitei. Era nesse momento que eu deveria ter corrido, deveria ter tentado lutar, deveria ter feito qualquer coisa além do que realmente fiz. Mas algo estranho aconteceu. Olhando para aquelas criaturas que um dia foram pessoas que eu conheci e gostei, senti uma tristeza profunda ao invés de medo. Sebastião havia sido um homem bom, trabalhador, que deixou uma família para trás. Dona Maria sempre fora gentil comigo quando eu era criança. Todos eles haviam sido vítimas de algo maior que suas compreensões. Vocês não escolheram isso, disse eu, surpreendendo a mim mesmo. Vocês foram transformados contra sua vontade. O círculo de figuras parou de se aproximar. Sebastião inclinou a cabeça, como se estivesse me estudando. Você entende, disse ele, e por um momento
Sua voz soou quase humana novamente. Nós não escolhemos isso, mas agora é parte de nós. A dor dos que foram esquecidos se tornou nossa dor. A raiva dos que foram silenciados se tornou nossa raiva. Então ajudem a gente a fazer a coisa certa, disse eu. Ajudem a gente a dar aos mortos o descanso que merecem. Houve um longo momento de silêncio. As figuras se entreolharam, como se estivessem se comunicando através de meios que eu não podia compreender. Finalmente, Sebastião falou novamente. Há uma forma, disse ele, mas exigirá um sacrifício. Que tipo de sacrifício? Perguntou meu tio, sua voz mal passando de um sussurro. Alguém precisa descer até a caverna, disse Sebastião. Alguém precisa falar com os espíritos dos massacrados, pedir perdão em nome de todos os que vieram depois e realizar um ritual de purificação. Mas quem descer pode não voltar. A escuridão lá embaixo é consumidora. Olhei para meu tio e vi que ele estava pensando a mesma coisa que eu. Esta era a nossa chance de acabar com tudo aquilo, mas o preço seria alto. Eu vou, disse eu sem hesitar. Não, disse meu tio firmemente. Eu que criei essa bagunça. Eu que vou descer. Tio, você tem 70 anos. Eu sou mais jovem, mais forte. Tenho mais chances de sobreviver. Exatamente por isso que você não vai, disse ele, me olhando com uma determinação que eu não via há anos. Você tem uma vida inteira pela frente. Eu já vivi a minha. Antes que eu pudesse protestar, ele se dirigiu diretamente para Sebastião. Me levem até lá. Vou fazer o que precisa ser feito. As figuras se entreolharam novamente, e então Sebastião assentiu lentamente. Muito bem, mas saiba que não podemos garantir sua segurança lá embaixo. Há coisas na caverna que são mais antigas que nós, mais antigas que a própria dor que nos criou. Caminhamos todos juntos até o local do antigo poço. As figuras se moviam de forma estranha, às vezes parecendo flutuar, outras vezes afundando parcialmente no solo, como se fossem feitas de fumaça. Durante o caminho, Sebastião me explicou o que meu tio precisaria fazer. No centro da caverna, há uma fonte de água subterrânea, disse ele. É uma água sagrada, abençoada pelo sangue dos inocentes. Seu tio precisará beber dessa água e pronunciar as palavras de perdão. Mas cuidado! Há guardiões na caverna que não querem que a paz seja restaurada. Criaturas que se alimentam da discórdia e da dor. Quando chegamos ao poço lacrado, as rachaduras no concreto haviam se alargado, criando uma abertura grande o suficiente para uma pessoa passar. Uma luz esverdeada e doentia brotava do buraco, e o cheiro de decomposição era quase insuportável. Meu tio se aproximou da borda e olhou para baixo. Mesmo com a luz estranha, era impossível ver o fundo. Tio, disse eu segurando seu braço. Tem certeza disso? Ele sorriu, e naquele sorriso vi o homem corajoso que eu admirava na infância. Tenho, menino. Essa terra foi da nossa família por gerações. É minha responsabilidade deixá-la em paz. Sebastião se aproximou e estendeu uma corda feita de um material que não conseguia identificar. Parecia orgânico, como se fosse feito de raízes entrelaçadas. Esta corda vai levá-lo até o fundo, disse ele. Quando terminar o ritual, puxe 3 vezes. Se pudermos, vamos trazê-lo de volta. Meu tio amarrou a corda na cintura e se preparou para descer. Antes de começar, ele me olhou uma última vez. João, se eu não voltar, você promete uma coisa? Qualquer coisa, tio. Não deixe ninguém mais mexer neste lugar. Não importa o que aconteça, mantenha esta área isolada.
Alguns segredos devem permanecer enterrados. Prometi, e então ele começou a descida. Assistimos enquanto a luz de sua lanterna se tornava cada vez mais fraca, engolida pela escuridão do poço. As figuras ao meu redor permaneceram em silêncio absoluto, como se estivessem rezando ou meditando. Ocasionalmente, eu ouvia a voz de meu tio ecoando das profundezas, mas não conseguia entender o que ele estava dizendo. Depois de mais de 1 hora, os sons pararam completamente. A única coisa que podíamos ouvir era o vento noturno soprando através das rachaduras nas pedras. Comecei a me preocupar que algo tivesse dado errado, que meu tio estivesse em perigo. Foi então que ouvimos um grito. Não era um grito de dor ou medo, mas de surpresa e admiração. O som ecoou pelo poço e se espalhou pela noite como ondas em um lago. Imediatamente depois, uma luz diferente começou a brilhar das profundezas. Não mais aquela luz esverdeada e doentia, mas algo dourado e caloroso. Ele conseguiu, sussurrou Sebastião, e pela primeira vez desde que havia emergido da terra, sua voz soou genuinamente humana. Ele falou com eles, pediu perdão. A luz dourada se intensificou, e então começamos a ouvir algo que me fez chorar. Vozes cantando. Eram centenas de vozes, talvez milhares, cantando numa língua que eu não reconhecia, mas que de alguma forma entendia perfeitamente. Era um canto de perdão, de paz, de finalmente encontrar descanso. As figuras ao meu redor começaram a mudar. A distorção em seus corpos foi gradualmente desaparecendo, seus membros voltando às proporções normais, seus rostos recuperando as características humanas que eu lembrava. Sebastião foi o primeiro a se transformar completamente, voltando a ser o homem que eu conhecera na infância. Obrigado, disse ele, sua voz agora completamente normal. Obrigado por nos ajudar a encontrar a paz. Uma por uma, as figuras começaram a se desvanecer, como fumaça se dissipando no vento. Mas antes de desaparecer, cada uma delas me olhou com gratidão, me acenou em despedida, e então se foi para sempre. Sebastião foi o último a partir. Antes de desaparecer, ele me disse: seu tio vai voltar. Ele conseguiu. Os espíritos perdoaram, e agora todos nós podemos descansar em paz. E então, eu estava sozinho no meio da noite, com apenas a luz dourada brilhando suavemente do poço para me fazer companhia. 20 minutos depois, senti 3 puxões na corda. Comecei a puxar, e embora a corda fosse pesada, consegui trazer meu tio de volta à superfície. Quando ele emergiu do poço, estava transformado. Seus cabelos haviam recuperado parte da cor original. As rugas de preocupação haviam desaparecido e seus olhos brilhavam com uma paz que eu nunca havia visto antes. João, disse ele sorrindo, você não vai acreditar no que eu vi lá embaixo. Ele me contou sobre a caverna, que na verdade era uma necrópole indígena sagrada, com centenas de corpos mumificados naturalmente pela água mineral que brotava das rochas. Me contou sobre os espíritos dos massacrados, que não eram malignos, apenas feridos e esquecidos. Me contou sobre o ritual de purificação, onde ele pediu perdão em nome de todos os colonizadores que haviam causado tanto sofrimento. Eles perdoaram João, disse ele com lágrimas nos olhos. Depois de 200 anos, eles finalmente perdoaram, e agora podem descansar em paz. A luz dourada do poço começou a diminuir, e em questão de minutos, havia desaparecido completamente. O cheiro de decomposição se foi, substituído pelo aroma fresco de terra após a chuva. Até mesmo a vegetação morta ao redor do poço começou a mostrar sinais de vida, com pequenos brotos verdes emergindo do solo.
Decidimos tampar o poço novamente, mas desta vez com uma laje especial, gravada com símbolos indígenas que meu tio havia visto na caverna. Era importante manter o local selado, não por causa de algo maligno, mas para preservar o sagrado descanso daqueles que finalmente haviam encontrado a paz. Nos dias seguintes, a fazenda voltou ao normal. O gado sobrevivente recuperou a saúde, novos funcionários foram contratados sem problemas, e as noites voltaram a ser silenciosas e pacíficas. Meu tio decidiu transformar a área ao redor do antigo poço em um memorial discreto, onde ocasionalmente deixava oferendas de flores e água fresca em honra dos espíritos que agora descansavam em paz. Quanto a mim, voltei para Belo Horizonte com uma história que mudou minha vida para sempre. Nunca publiquei o documentário sobre os eventos da fazenda. Algumas histórias são sagradas demais para serem transformadas em entretenimento. Mas mantive todo o material filmado como lembrança do que presenciei. E ocasionalmente o revisito quando preciso me lembrar de que há muito mais mistérios no mundo do que nossa ciência pode explicar. A Fazenda Santa Luzia continua operando normalmente até hoje. Meu tio, agora com mais de 75 anos, ainda mora lá e cuida da propriedade com a ajuda de funcionários dedicados. Ele nunca mais teve pesadelos, nunca mais ouviu vozes estranhas, nunca mais viu figuras caminhando pela propriedade durante a noite. Mas ele mantém sua promessa de cuidar do memorial. Toda lua cheia, ele caminha até lá, deixa suas oferendas e passa alguns minutos em silêncio respeitoso. Diz que às vezes pode sentir uma presença gentil e agradecida, como se os espíritos estivessem reconhecendo sua dedicação. E eu aprendi que nem todos os mistérios rurais são sobre maldições e entidades malignas. Às vezes, são sobre injustiças históricas que precisam ser reconhecidas, sobre dores que precisam ser curadas, sobre perdão que precisa ser pedido e concedido. Aprendi que a Terra tem memória e que essa memória pode se manifestar de formas que desafiam nossa compreensão. Aprendi que às vezes, o que interpretamos como sobrenatural é simplesmente a forma que a natureza encontra de nos lembrar de nossas responsabilidades com o passado. Mas mais importante, aprendi que coragem não é a ausência de medo, mas a disposição de fazer a coisa certa, mesmo quando se está com medo. Meu tio mostrou essa coragem quando decidiu descer naquele poço para enfrentar o desconhecido. E essa coragem não apenas salvou a fazenda, mas trouxe paz para centenas de almas que haviam sido esquecidas pela história. Hoje, quando passo pela região e vejo a Fazenda Santa Luzia florescendo sob o sol dourado do Cerrado Mineiro, sinto uma paz profunda. Sei que aquela terra finalmente encontrou seu equilíbrio, que os mortos encontraram seu descanso e que os vivos podem continuar suas vidas sem o peso de um passado não resolvido. Mas também sei que há muitos outros lugares no Brasil rural onde histórias similares aguardam para serem descobertas e resolvidas. Lugares onde a terra guarda segredos, onde o passado ainda assombra o presente, onde espíritos inquietos aguardam por alguém corajoso o suficiente para ouvir suas histórias e ajudá-los a encontrar a paz. E quem sabe, talvez um dia eu tenha coragem suficiente para procurar esses lugares e ajudar outras almas perdidas a encontrarem seu caminho para casa. Por enquanto, contento-me em visitar meu tio regularmente, ajudá-lo a cuidar do memorial e manter viva a memória do que aconteceu naquela fazenda perdida no interior de Minas Gerais. Porque algumas histórias, mesmo as mais assustadoras, precisam ser lembradas para que não se repitam.
E vocês, depois de ouvir esta história, talvez prestem mais atenção aos lugares onde pisam, às terras onde vivem, às histórias que essas terras guardam, porque o Brasil rural está cheio de segredos e nem todos eles são malignos. Alguns apenas esperam por alguém disposto a ouvir, a entender e a ajudar na cura de feridas antigas que ainda sangram no coração da terra. E assim termina a história do Poço dos Lamentos. Espero que vocês tenham gostado e, principalmente, espero que tenham entendido a mensagem por trás do terror. Nem sempre o que nos assusta é maligno. Às vezes, são apenas vozes que precisam ser ouvidas. Se vocês gostaram desta história, deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nossos próximos relatos. E nos comentários, me contem, vocês acreditam que a Terra pode guardar memórias? Já sentiram algo estranho em lugares com história pesada? Até a próxima, e lembrem-se, nem todo mistério precisa ser temido. Às vezes, precisa apenas ser compreendido. Boa noite e durmam bem, se conseguirem.